Bom dia, quem está falando aqui é o professor Rodrigo Iorio. Vou falar um pouco da proposta do Yoga Surf School, que é preservar a essência do yoga, a essência do surf. O propósito do surf, segundo os primeiros praticantes do yoga, é a conexão com a essência, para que você possa conhecer sua própria natureza. Cada um tem uma natureza, e usar essa natureza para a sociedade, para o bem comum. A gente chama de Karma Yoga. Existem dois tipos de praticantes segundo o yoga, que é o sannyasi, o renunciante, aquele que renuncia o mundo, não tem conta bancária, não tem família, vive de doações, se doar está ali totalmente sem nenhum laço com a sociedade, nada. E o Karma Yoga, que somos nós. E o yoga e o surf, que é a proposta aqui, a gente une os dois. Um te dá consciência de você, de como você está no dia. O outro te dá uma sensação de liberdade, como se fosse uma meditação, o surf, né? E a meditação no yoga tem a mesma função. A conexão com a tua essência, que é plena, completa, aquele estado de presença. Mas é um meio, não é um fim. Porque uma criança não tem função na sociedade, ela está aqui para ainda se preparando para ter uma função. E na visão do Karma Yoga, a gente utiliza as ações com o propósito do bem comum. Primeiro, conhecer a minha natureza. Conhecer a minha natureza, eu vou saber que a minha natureza pode servir para várias profissões. Eu sou um Brahmani, um professor. Também posso trabalhar em outras áreas aqui na sociedade, mas sempre pensando no todo. A gente chama na Gita chama de ação sattva. Uma ação que colabora para o todo. As outras ações rajásicas, que é a ação que eu não tenho intenção de fazer mal para ninguém, mas eu só penso em mim, nas pessoas que eu tenho vínculo afetivo, não tenho capacidade de entender o todo, porque não tem esse momento de contemplação, que é o que o surf te dá, a conexão para você poder olhar de fora os papéis e ver como está a tua relação no mundo com esses papéis. A gente tem vários papéis. Tem o papel como professor, como pai, como filho, como amigo, como cidadão. Todos são importantes. E a sociedade que a gente vive, a gente geralmente segura no papel que a gente mais se destaca. Isso atrapalha, porque a gente vive em função de elogio, de reconhecimento, e se não tem, tem que ter pessoas sempre elogiando a gente ali. O estado de yoga, que o surf traz também, é um estado de contentamento que cessa as necessidades do ego. Você consegue ter um distanciamento, uma sensação de liberdade incrível. Mas é um meio, não é um fim. Então a prática é um meio para que a gente possa trabalhar esse autoconhecimento em relação às nossas funções. Os primeiros praticantes do surf faziam isso. Eles usavam o surf como uma ferramenta de conexão com a própria essência para melhorar a relação no dia a dia um com os outros. E se a gente não souber qual é a nossa natureza, porque a gente vive numa sociedade que valorizam determinadas profissões, até na Índia que fala de castas, mas na verdade no texto da natureza não é casta. De repente eu nasci na família de Brahmani, mas eu sou um comerciante. Então eu tenho que usar a minha natureza, senão eu vou contra ela. Geralmente quando a gente nasce numa família, a família quer impor, ainda mais se a pessoa é bem sucedida na profissão que ela faz, ela quer impor o papel lá, que dê continuidade. Mas não é por aí. Então a prática é que a gente possa conhecer qual é a minha natureza, qual é o meu dom, meu lado luminoso, meu lado sombrio, minhas tendências, para que a gente possa se tornar um ser humano melhor. Então é um projeto de humanidade. E as práticas nos ajudam nisso, muito nisso, nesse processo. É isso, vou começar a passar um conhecimento para vocês em relação à proposta da filosofia do yoga, do surf, que elas têm o mesmo propósito, só que o yoga tem um conhecimento muito rico, são os textos, que é uma nova instrução para a gente poder viver no mundo
em paz, com presença. Uma te dá consciência da sua responsabilidade, a outra te dá a sensação de liberdade. Porque liberdade sem responsabilidade é fuga, é condicionamento.